Hoje o tema é perda de carga. O que é a tal da perda de carga, afinal? Perda de carga, ela é simplesmente o atrito. A gente está falando aqui de atrito. É uma perda de energia, então essa perda de carga ela está relacionada à energia, que ela, na verdade, não vai ser perdida, né? A gente não pode falar que a energia se perde, mas você transforma a energia em calor, em temperatura, né? Você perde essa energia em calor devido ao atrito, tá? Esse material ele está desenvolvido muito para perda de cargas menores. Perda de carga estimada de perda de cargas distribuídas. Mas eu vou falar um pouquinho de perda de cargas maiores aqui, ou perda de carga, perdão, perda de carga maior está ligada às perdas de cargas distribuídas. Distribuída. Tá? As perdas de cargas menores são as perdas de cargas concentradas em alguns elementos. Pois bem, essa é a expressão da perda de carga distribuída. O que nós temos aqui? Isso aqui foi desenvolvido empiricamente, tá? Usando análise dimensional. Então, você tem que a perda de carga, ela depende da velocidade ao quadrado sobre 2g, da relação entre o comprimento e o diâmetro da tubulação, e esse F aqui é um fator de atrito. Então, o F, ele é um fator de atrito e ele é função, esse fator de atrito, ele é função de duas coisas, que está mostrando aqui, ó. Ele é função de Reynolds e função da rugosidade da tubulação. Isso aqui é rugosidade relativa, esse é, tá? Deixa eu projetar aqui para vocês, então, como é que funciona isso daqui, tá? Você tem, então, ou uma equação ou o diagrama de Moody. Normalmente a gente usa o diagrama de Moody. E esse diagrama, ele vai nos dar o fator de atrito. Tanto o Reynolds quanto a rugosidade relativa são os dados de entrada desse gráfico. Você quer ver? Deixa eu procurar aqui um material. Vou até disponibilizar ele para vocês também. Lembrei que eu tenho ele aqui. Estava esquecendo que eu tinha esse material. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. É isso mesmo. Compartilhar minha tela. Mostrar para vocês essa planilha que é bem interessante. Estão vendo? Então, essa planilha, ela, nesse caso aqui, ele me dá o fator de atrito usando as equações que foram criadas no diagrama de Moody. Então, aqui, Reynolds, tá vendo? Aqui é o valor do fator da rugosidade relativa, e esse aqui é o fator de atrito.
Eu percebo que se eu estou com Reynolds ali de 1 milhão, né? Muito alto. Se eu aumentar esse Reynolds, a gente vai ver que o fator de atrito não muda. Tô vendo só tá... Oi? Só tá... Tá projetado aí. Olha aí, porque tem 2 de mim aí. Clica no outro Norimai. Agora foi. Valeu. Então, a gente percebe que ao alterar o número de Reynolds, você altera o fator de atrito. E isso daqui está no diagrama. Esse é o diagrama de Moody. Tá vendo? Então, aqui é o valor do Reynolds. Aqui, então, ele pega a rugosidade relativa. E aqui ele me dá o fator de atrito. Se eu colocar aqui um fator de atrito diferente, 0,02, lá, o fator de atrito muda. Se a gente for aqui, o diagrama de Moody, tá vendo? Ele manteve aqui o mesmo Reynolds, mas subiu o fator de atrito, me dando um novo, a rugosidade que subiu, né? Me dando, então, um novo fator de atrito. Tá entendido aqui como é que é o diagrama, gente? Então, aqui é Reynolds, aqui é uma linha que tem o fator de atrito. Vou diminuir o Reynolds, você vai ver que eu vou diminuir ele para esse ponto aqui, mais ou menos 5.000. Vendo o fator de atrito? Aumentou muito. Ela veio para cá, ó. Vou colocar 2.000. Tá vendo? Ele veio para cá já, ó. Que a gente já está no regime de laminar, né? No regime laminar, o Reynolds ele já segue essa linha aqui. Entendido, gente? Pessoal? Vocês estão ouvindo? Tá tudo bem aí? Tranquilo, meu irmão. Tranquilo? Tranquilo. Estava ouvindo aí. Aqui ele calcula a rugosidade Eu relativa. achei Depois... a planilha muito legal. Onde é que você arrumou ela aí? Ah, vou mandar ela para vocês. Ah, que bom. Vou disponibilizar lá, Então tá bom. Ué. tá? Beleza. Então aqui, ó, você escolhe o material, ele te dá qual que é a rugosidade relativa. Junto com o diâmetro, tá vendo? Você coloca o diâmetro, ele vai te dando o valor da rugosidade relativa. Tá vendo? Aqui, ele calculava no de Reynolds? Não, né? Acho que não. Eu vou mandar essa planilha para vocês. Pois bem, o que nos chama atenção no caso aqui dessas equações? Que aí é um negócio que complica um pouco a situação, tá? A tubulação de sucção, ela é maior do que a tubulação de recalque. Por quê? Eu não posso ter muita perda de carga na sucção, porque senão na entrada da bomba eu vou ter cavitação. Então, olha como é que coisa complica aqui. Reynolds é dado por
Rho VD sobre μ, não é? Percebo que quando o diâmetro da tubulação muda, se eu manter a mesma vazão, tá? A velocidade muda. Mudando o diâmetro e a velocidade, eu vou ter um Reynolds diferente. Isso quando eu mudo o diâmetro, tá? Só colocar aqui, ó. Mudando o diâmetro. Então, se eu altero o diâmetro, automaticamente a gente vai alterar a velocidade. Os dois juntos vão alterar o Reynolds. Alterando o diâmetro, eu altero a rugosidade relativa, que é o epsilon, já que ela é E sobre D. Tá? Alterando o epsilon e o Reynolds, eu mudo o valor de F. Alterando o valor de F, eu altero a perda de carga. Vamos recapitular? Alterou o diâmetro, alterou a velocidade. Porque a vazão é a mesma, né? Velocidade vezes área. Eu vou alterar a área, vou alterar a velocidade. Com isso, eu mudo o Reynolds. Só que eu também vou mudar a rugosidade relativa, porque ela depende do diâmetro. Então, eu vou alterar o fator de atrito. Alterando o fator de atrito, eu altero a perda de carga. Tá entendido? Como antes da bomba, tá? Vou usar a simbologia de bomba aqui da... Se antes da bomba eu tenho um diâmetro maior, que é a sucção, e depois da bomba eu tenho um diâmetro menor, significa que eu vou ter que fazer o cálculo da perda de carga na sucção e a perda de carga no recalque separado. Tá? São detalhes aqui, né, que é interessante nessa parte de bomba. E outra coisa que vale a pena a gente destacar é o seguinte, quando a gente não tem o diâmetro, muitas vezes a gente tem que fazer que é muito comum em projeto de engenharia, estimar um diâmetro, tá? Para determinar, né, na verdade a gente estima o valor de F, aí com esse valor de F a gente faz os cálculos todos, e depois a gente encontra um diâmetro, aí a gente volta e calcula o diâmetro para achar o F. Na engenharia, gente, muitas vezes a gente não tem todos os dados, tá? Isso é muito comum em projeto de engenharia. Então, muitas vezes você vai fazer o que a gente chama de processo recursivo. Você estima um valor, se você quiser chamar de chuta um valor, tudo bem. Então, você chuta um valor, faz todo o cálculo com aquele valor. Aí você vai chegar no diâmetro ou no parâmetro que você quer de engenharia. Aí você pega aquele parâmetro que você calculou e você volta para as equações originais e verifica se aquele chute que você deu foi bom. Aí quando você verifica se o chute que você deu foi bom, aí a gente está falando aí de um erro na ordem de 1%, tá? Se esse erro, se esse valor estimado não estiver próximo, aí você roda o circuito de novo. E você vai fazendo esse processo N vezes até você convergir para um valor de engenharia dentro de um erro aceitável. A gente vai ver isso aqui num exemplo, tá? Isso que a gente está vendo chama perda de cargas maiores. Essa perda de cargas maiores é devido ao comprimento da tubulação, esse L aqui, ó.
Essas são as perdas de cargas maiores. As perdas de cargas menores, apesar desse nome, elas não são... elas não têm um impacto menor do que as outras, não. Elas têm um impacto muito grande, tá? Mas deram o nome de perdas de cargas menores, então... Mas não faz muito sentido esse nome, não. De onde que vem essas perdas de cargas? Vem das conexões, das curvas, das ligações de entrada, das transições, das válvulas. Vem de N fatores, tá? Então, você pode calcular essa perda de carga de duas formas, ou pelo coeficiente de perda K, ou pelo comprimento equivalente, LE. Qual vocês acham que a gente vai usar? Como é que eu escolho qual que eu vou usar? Se é dessa entrada, se é da tubulação, retilíneo? Não, o retilíneo a gente usa esse, ó. Perda de cargas maiores. Essa perda de cargas maiores é devido à parte retilínea da tubulação. As menores é por causa de conexão, curva, válvulas e etc. As duas fórmulas servem para calcular, as duas expressões servem para calcular a perda de carga menor. Quando que eu vou usar uma, quando que eu vou usar a outra? Ou tanto faz usar uma ou outra? Marconi falou se na pesquisa que fiz citava o uso de K para elevados números de Reynolds e a outra para Reynolds mais baixo. Não sei se essa é a razão. Entendi. A gente pode falar o seguinte: se eu te der essa tabela aqui, você vai usar o quê? Não sei se a tabela ficou muito pequenininha para vocês, mas se vocês conseguem ler o que está escrito aqui. Ó. Vai usar Por quê? fornece os dados das conexões. Mas ele mas ele está me dando o quê nessa tabela? Comprimento equivalente. Então, eu vou usar essa equação, porque é a equação que tem comprimento equivalente. Se eu tiver... eu não tenho outra tabela aqui. Da próxima vez eu vou colocar. Se eu tiver a tabela com o coeficiente de perda, que isso é uma tabela também, tá, gente? Se eu tiver a tabela com coeficiente de perda, eu vou usar coeficiente de perda. Então, depende da tabela que eu tenho. Não faz a menor diferença. Tá? Comprimento equivalente é como se eu pegasse o elemento, então, tá vendo? Eu tenho uma válvula. Quando eu olho na tabela, a tabela me fala que essa válvula equivale a 0,20 metros de tubo. Então, é como se eu trocasse essa válvula por um tubo retilíneo com esse comprimento. Tá? E o coeficiente de perda, ele já é dado já pela... Agora, sabe por que que o Marconi encontrou essa questão? Que esse cara aqui, ele é usado quando o Reynolds é muito alto? Alguém tem ideia por quê? Porque está turbulento? Não. É regime turbulento, mas quando a gente fala de Reynolds altos, é Reynolds altos mesmo, sim. Na ordem de 10 elevado a 7, 10 elevado a 8. Dá uma olhada nesse diagrama. O que acontece quando o Reynolds é muito alto?
Percebam que quando o Reynolds é muito alto, o fator de atrito ele é constante. Perceberam isso? Olha aqui. Tá vendo o Reynolds aqui, ó? Tá vendo que ele é constante? É uma reta aqui, ó. Então, para Reynolds muito altos, eu tenho um fator de atrito constante. Então, eu posso vir nessa equação aqui, ó, e encontrar o fator de perda. Percebe que esse fator aqui ele não depende do F, tá vendo? Essa equação aqui não depende do F. Então, quando eu tenho Reynolds, se eu tiver Reynolds muito baixos, eu não posso usar esse daqui porque eu tenho variação do F, do fator de atrito. Mas, de modo geral, a gente trabalha com Reynolds mais elevados, tá? Em bombeios, a gente trabalha com Reynolds elevados. Então, de modo geral, a gente trabalha com qualquer um dos dois. Em sistemas hidráulicos, como a gente vai trabalhar com Reynolds mais baixos, né, sistemas laminares, a gente vai tender a utilizar mais comprimento equivalente. Tá bom? Aqui a equação juntando as duas, que eu posso ter as duas, tá? Trabalhar com as duas. Essa tabela, como é que a gente lê ela? A gente trabalha com o diâmetro da tubulação. Então, por exemplo, um diâmetro de 2 polegadas. E a gente vai ver o que tem. Ó. Tem um cotovelo. Tá? Um cotovelo 90 graus. Aí eu venho aqui. Equivale a 1,4 metros. Então, lá no L, eu vou colocar 1,4 metros. Ok? Aqui é um procedimento de análise que a gente pode trabalhar. Essa equação aqui, ela está errada, tá? Toma cuidado, porque aqui, ó, aqui tá faltando o ρ, que é vezes ρ. Tá? Que é o ρ vezes g, né, aqui. Bem, determinar uma queda de pressão. Se a gente quer fazer isso, quando eu quero fazer isso? Quando eu preciso determinar uma queda de pressão. Normalmente, a gente quer calcular a queda de pressão na entrada da bomba. A gente quer saber a pressão na entrada da bomba para verificar se vai ter cavitação ou não. Tá? Então, se você tem a queda de pressão para um tubo, contendo comprimento, diâmetro, elevação, rugosidade e descarga, você pode usar isso direto da equação de energia. Então, você aplica a equação de energia e calcula, né, as pressões aqui, a diferença de pressão. Tá? Se você quer determinar a vazão, quando você tem o comprimento, diâmetro, rugosidade, queda de pressão, todos são conhecidos, então a solução é por tentativa e erro. Por que isso? Porque você não vai ter a velocidade, né? Você vai precisar da velocidade, mas você não tem o Reynolds. Né? Porque se você tivesse a velocidade, você achava vazão com diâmetro. Então, o problema é que você não tem a velocidade do fluido. Se você não tem a velocidade, você não tem Reynolds. Se você não tem Reynolds, você não tem fator de atrito. Aí, o que você faz? Você chuta um Reynolds elevado, acha o fator de atrito, acha vazão. Depois você faz o processo reverso. Tá?
E determinar o diâmetro, principalmente o diâmetro da tubulação, também é tentativa e erro. Nas matérias que vocês já fizeram de engenharia, vocês fizeram esse processo de tentativa e erro em algum conteúdo? Em cálculo numérico, vocês fizeram algum processo de tentativa e erro, de convergência de dados? Lucas, você está falando em cálculo numérico ou em alguma matéria da engenharia? Em cálculo numérico. Ah, tá. Mas vocês viam as estratégias lá de Newton? Via lá as estratégias de Newton-Raphus, estipulava um valor, depois partia para o cálculo de matriz, com base nesse valor. Fazia, assim, esses chutes aí. Bacana. Vocês usavam também aquela... Tinha um processo áureo, né? Não entendi. Processo áureo, usava o número áureo. Bom, mas para ser bem honesto, não me lembro de usar nada com essa denominação, não. Ele usa o tamanho áureo nesse 67%, vai fazendo as tentativas por essa relação. A gente não vai entrar em nada tão complexo assim, de cálculo numérico, de cálculo de matriz, não. Aqui o negócio é mais simples, tá? Até porque o nosso objetivo a gente trabalha com o Reynolds mais alto possível, porque a gente cai naquela parte do fator de atrito constante, e a partir daí a gente consegue desenvolver o restante. Certo. Aquela questão... Isso em termodinâmica, tem um cara aí na internet que ele, todos os dias pela manhã, ele dá uma aula de termodinâmica e mecânica dos fluidos. Quem usa muito o processo de Newton-Raphus e cálculo por matriz é o professor Paulo Seleguin. Ele direto tem usado isso para resolver os problemas lá. Ah, é um canal no YouTube isso? Ele dá aula na USP e todos os dias ele dá uma aula. São 20 aulas que ele já deu sobre mecânica dos fluidos e termodinâmica. E é muito legal porque ele mostra diversas aplicações na área de engenharia e joga problemas de engenharia e começa a resolver. Hoje, por exemplo, a aula foi como que você usa a termodinâmica e a mecânica dos fluidos para desenvolver uma planta para tirar sal da água. E aí ele mostrou uma planta no Egito, resolveu alguns problemas, é bem legal. Aí ele utiliza muito esses métodos aí que você acabou de falar. Oh, que legal. Depois aí, ó. Esse canal aí, ô Jonathan? O menino aí achou ele aí, ó. Esse sujeito aí achou ele aí. É esse sujeito aí, o Paulo Seleguin. Eu vou dar uma olhada, interessante. Valeu. Deve ser uma mecânica dos fluidos mais pesada, né? É bem mais pesada do que o que a gente vê aqui. Ele igual eu te falei, ele pega muito ali na resolução de problemas de engenharia, né? E é bem legal, cara. Ele consegue te instigar a querer aprender o negócio mesmo. Isso é um curso que ele vem dando. Quem quiser ver lá desde a primeira aula, eu recomendo. Quem quiser aprender a matéria aí ele, nas primeiras aulas ele ia muito para o ANSYS para resolver esses problemas. E é bem legal. Aí tá usando o CFD para resolver? Em algumas aulas ele utilizou. Utilizou sim. Que legal, hein? Vou dar uma olhada. Quem sabe não mudo a matéria nossa de mecânica dos fluidos mais para essa linha. Tem uma coisa que ele fala lá que os alunos têm até, assim, medo, né? Quando ele fala assim, eu vou para uma área mais árida aqui da mecânica dos fluidos, mas não se assustem, não. Aí a coisa fica pesada mesmo. Imagino. Vou dar uma olhada lá. Valeu. Beleza.
Então, olha só, gente, um exemplo aqui, ó. A gente tem uma válvula globo em B, tá? Está totalmente aberta. E você vê que a água escoa pelo tubo de ferro fundido com diâmetro de 65 milímetros, a uma velocidade de 2 metros por segundo. Determine a pressão no ponto em A. Aqui está fechado, tá? Aqui só está mostrando que tem o escoamento, mas está fechado. Aqui está aberto. Considere a densidade da água 998. E aqui é a viscosidade, tá? Milímetro ao quadrado por segundo é o V aqui, ó. Aqui é o Vzinho de viscosidade e aqui é o ρ. Ele quer que a gente calcule a pressão no ponto A. Ok? Então, a gente vai partir aqui pela equação da energia. Ok? Então, pela equação da energia, a gente sabe que a pressão no ponto A... Então, vamos lá, ó. Pressão no ponto A sobre gama, velocidade em A ao quadrado sobre 2G, mais a altura no ponto A, né, que seria o ZA, mais H da bomba, é igual pressão no ponto B sobre gama, velocidade em B ao quadrado sobre 2G, mais, deixa eu apagar aqui, chamar de ZA e ZB. ZA mais ZB, mais H da turbina, mais F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G, mais somatório de K, V ao quadrado sobre 2G, mais somatório mais F vezes somatório do L equivalente aqui, né? Dividido por D, V ao quadrado sobre 2G. Que beleza, hein? Não é isso? Então, vamos lá, ó. Complexo. Complexo. A velocidade em A é igual à velocidade em C. Ah, eu coloquei ponto B aqui, mas na verdade é ponto C, né? Ponto C e aqui ponto C. Tá. Vou pegar aqui. A pressão em A é o que a gente quer encontrar. A velocidade em A é igual à velocidade em C, concordam? Então, esses dois fatores aqui, eles vão se cancelar, ó. Tá? Vou até pegar outra cor aqui para a gente ver, ó. Eles se cancelam. A altura no ponto Z, A, essa altura aqui, ó, é 6 metros. Então, isso aqui a gente sabe que vale 6 metros. Não tem bomba. Então, isso aqui é zero. A pressão em C é a pressão atmosférica, que é zero. A altura em C é zero. Não tem turbina. A gente tem que achar o atrito, não é? Esse atrito aqui, ó, de 10 metros de tubo, né? E a gente precisa calcular o atrito que a gente perde nessa curva e nessa gaveta. Tá aí tudo bem? Que são as perdas locais, né, professor? Isso, são as perdas, questão de perdas menores ou perdas locais, né? São essas duas perdas. Que a gente vai calcular ou usando o K ou usando o comprimento equivalente, depende da tabela dos dados que a gente tiver. Como que eu sei que a pressão... Oi? Norimar, que a pressão vai ser absortiva? É uma decisão. Se eu considerar a pressão no ponto C igual a 101 mil, eu vou achar a pressão em A absoluta.
Se eu considerar a pressão em C igual a zero, então eu vou achar a pressão em A como manométrica. Aí é uma escolha. Ok. Nada. Oi. Esse comprimento equivalente aí, quando você chama comprimento equivalente, ali no caso eu tenho uma curva de 90 graus, né? Esse é um comprimento ali desenvolvido, ou seja, eu tenho que calcular o perímetro daquela curva? Não. Não, né? Não. Isso foi feito o quê? Os fabricantes, eles calcularam, né? Então, por exemplo, essa curva aqui é 90 graus com um diâmetro de 65. Você vem nessa tabela aqui, ó. Você tem o diâmetro aqui de 63, no caso, né? Você pega o aproximado aí. E você tem a curva a 90 graus, né? Entendi. E você vai ter a perda de carga dela. Equivalente, 1,3 metros, 1,7 metros, assim por diante. Beleza. Entendeu? Entendi. Então é tabelado, isso aí é bem direto. Então, essa é a ideia de resolução, tá, gente? Eu vou mostrar agora no slide já os cálculos realizados, mas só para você entender, para achar o F, a gente tem que calcular o Reynolds, que é densidade, velocidade, vezes o diâmetro, dividido pela viscosidade, tá? A gente vai ter que calcular a velocidade. Então, ele já me deu a velocidade, então tá tudo ok. Eu tenho o diâmetro. Eu vou ter que calcular, para achar o F, a rugosidade relativa, que é o E sobre D. Mas ele me deu que é ferro fundido, então eu consigo achar isso aqui é tabelado. Esse valorzinho de E aqui é tabelado. Com esses dois, a gente vai conseguir achar o F. E o restante a gente tem. Vamos dar uma olhada. Então, tá aqui, ó. Equação da energia. Mas primeiro vamos determinar a perda de carga. Então, ele calculou aqui, tá vendo, ó? Rugosidade relativa. Esse 0,26 é tabelado para o ferro fundido. Esse 65 milímetros é o diâmetro, então eu tenho rugosidade relativa. Está aqui. Calcula-se o valor de Reynolds, velocidade, diâmetro e viscosidade cinemática que ele me deu. A gente acha o valor de Reynolds. Vai lá no diagrama de Moody. O número de Reynolds tem que ser a viscosidade cinemática? Não, porque eu tenho as duas, né? Reynolds é igual a Rho VD sobre Mi, ou ele é igual a VD sobre a viscosidade cinemática aqui. Essas duas equações são equivalentes. Beleza. Como ele me deu a viscosidade cinemática, é mais fácil a gente trabalhar com ela. É só pelos dados que foram dados. Beleza. E aí você vai jogar no diagrama de Moody. Então, 1,625 vezes essa 5 e 0,04. A gente pode vir aqui, ó. Zero vírgula 004. E aqui era. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5. 162.500. Então, ó, tá vendo? Aqui ele pegou a viscosidade de 0,04, que é essa linha. E aqui é o número de Reynolds. Onde elas se encontram, você traça aqui para a esquerda e você acha o valor de F. Tá? Então,
Então, no caso, o F esse fator de atrito é 0,290. A perda de carga no cotovelo, ele está me dando, esse aqui é o valor de K, tá vendo? Isso foi dado. Isso é tabelado. E isso é para o cotovelo. E o K para a válvula é 10. Isso é tabela, tá, gente? Então, isso é só olhando a tabela que a gente conta esses valores, tem no final do livro. Então, a perda de carga é F, L sobre D. O que é esse L? Esses 4 metros mais esses 6 metros. Então, esse é o comprimento da tubulação retilínea, tá vendo? Que são os 10 metros. Ó. Fator de atrito, diâmetro, velocidade, 2G. Essa aqui é a perda de carga devido ao cotovelo e essa aqui é a perda de carga devido à válvula globo. Substituindo, ele encontrou 3,132 metros. 3 metros e 3,12 metros. Marconi, poderia colocar... qual que é o ponto aqui, né? Se ele me desse comprimento equivalente, se ele tivesse me dado não valor de K, porque aqui ele me deu o valor de K, né? Aqui, ó, ele deu o K. Se ao invés disso ele tivesse me dado o comprimento equivalente, eu poderia jogar o comprimento equivalente todo aqui, ó, e fazer de uma vez só. Não teria problema nenhum. Porque igual você falou, né? É o mesmo material, é o mesmo diâmetro, é tudo igual, então poderia fazer sim. Bem, trabalhando com a equação da energia agora, pressão A sobre gama, aqui ele substituiu a velocidade, mas não precisava, né, que vai dar igual, valor de Z e o valor da perda de carga. Então, isso vai resultar, então, a pressão em A negativa. O resultado indica, então, que ocorre uma sucção no tubo, mas essa pressão não causará cavitação, pois é maior do que a pressão de vapor. Então, quando você vê uma tubulação lá no alto, né, lá na Petrobras, por exemplo, as tubulações eram aéreas, né? Então, quer dizer que a pressão lá em cima, a pressão nesse ponto aqui, ó, é menor do que a pressão atmosférica. Está tendo uma sucção aqui, né? Tranquilo, gente? Esse exemplo? Esse aqui já é um exercício bem complexo, tá? Um exercício um pouco mais difícil. Um exercício do livro do... Isso é do Brunet, né? Do Brunet, exatamente. E aí o Brunet, nesse exercício aqui, ele pegou o mais complexo que ele poderia pegar e o mais real possível, tá? Então a gente tem uma válvula pé com crivo aqui, é uma válvula, é um filtro aqui, tá? Que é uma tela. Então esse aqui é um filtro para evitar que sujeiras, impurezas cheguem na bomba. A gente tem um diâmetro maior na tubulação de sucção, um diâmetro menor na tubulação de recalque. A gente tem um tanque pressurizado. Então, ele fala que a pressão em P8 é mantida constante, igual a 532 kPa. Você vê que ele não fala que a pressão
absoluta, né? Então é uma pressão manométrica. Ele quer que você determine a potência da bomba. Te dá o rendimento da bomba. E também quer que você calcule a pressão na entrada da bomba. Então, são essas duas coisas que ele quer que a gente calcule. Faz sentido perguntar essas duas coisas na prática? Que força que a bomba aguenta, que ela vai ter que trabalhar. Você fala para qual das duas aqui? A primeira solicitação ou a segunda? Fala que a segunda, ela puxa a primeira. No meu ponto de vista, você calcula ali o que a bomba vai ter que suportar. Isso determina a potência de trabalho dela, né? Ou Mas seria para que a gente vai usar a potência da bomba? Marimar, eu estava mexendo aqui com o desenho aqui. Por favor, faça a pergunta novamente. A pergunta é, ele pediu para calcular a potência da bomba. Para que eu preciso da potência da bomba? Na prática, eu vou fazer o que com isso? Para calcular a pressão, tem que ter a potência. Não. Você tem que garantir que ela faça a sucção da água e do reservatório. a velocidade é suficiente para garantir a sucção? Não. Na prática, para que eu calcularia a potência da bomba? Na prática mesmo. Para determinar a vazão do sistema? A primeira está certa, Marconi. A pressão na entrada é para a questão de cavitação, é verdade. Porque se eu tiver perda de carga muito grande aqui na sucção, muita perda de carga aqui, eu posso ter cavitação. Só falando que a cavitação aí, né, Norimar, ela arrebenta com o equipamento, com as partes, com os órgãos internos ali da bomba, com a parede dela. Sim, é terrível. A potência, gente, nós vamos calcular para comprar a bomba, ué. Então, para eu comprar a bomba que eu vou usar aqui, eu preciso calcular a potência. E aí, com esse par potência, vazão, com essas duas informações, eu vou no catálogo da bomba e compro a bomba. No catálogo do fabricante e seleciono a bomba. Entendeu? Então, essas duas informações são importantes por isso. A primeira é para comprar a bomba e a segunda é para verificar se vai ocorrer cavitação ou não. Bem, com a vazão da bomba, com a vazão dela, a gente consegue calcular a velocidade. Porque vocês perceberam que a gente vai precisar da velocidade o tempo todo, né? Para calcular Reynolds, depende da velocidade, para determinar fator de atrito, depende da velocidade. No caso aí, o número de Reynolds, ele define o tipo do seu fluxo, né, Norimar? Ele define o tipo de fluxo e ele influencia no fator de atrito, né? Sim. Aí o tubo é galvanizado. Esse K aqui é o E, tá, gente? O Brunetti, ele usa o termo K, mas aqui a rugosidade dele, tá? Em metro. Então, ferro galvanizado ele tem essa rugosidade. Se eu dividir pelo diâmetro, eu acho a rugosidade relativa. E aí, ó, esse KS1, KS2, KS3, todos esses KS5 e assim por diante, isso daqui são os fatores de atrito lá, esse K aqui, ó, coeficiente de perda, tá? Ele usa
ele vai mostrando para a gente aqui, né? Tem essa legenda. Então, essa válvula pé de crivo me dá uma perda, um fator de carga aqui de 15, um K de 15. Aí ele vai pegando aqui os cotovelos, é 0,9. Os registros, 10. O 7 aqui é a entrada no tanque, que ele colocou 1. Válvula de retenção é 0,5, que está aqui. Tem uma válvulazinha de retenção para evitar que o fluxo volte. Ele nos deu aqui a pressão de vapor, que a gente vai precisar para ver se vai cavitar ou não. Essa é a pressão de vapor da água. Peso específico da água. Viscosidade cinemática da água. E a pressão atmosférica. Tá? Tudo que tem S é sucção, tudo que tem R é recalque. O diâmetro da sucção é 15 centímetros e o diâmetro do recalque é 10. Vocês querem tentar fazer esse exercício e na sexta-feira a gente verifica? Vocês acham uma boa? Uma boa prática, né, Norimar? Que eu acho que vai ser melhor para vocês. Eu acho bom. Então vamos fazer assim. A gente para a aula por aqui. Eu acho que eu fiz a leitura do trabalho. É só lembrar o seguinte: vocês vão ter que. É um trabalho dobrado aqui. Tem que fazer tudo para o recalque. Fator de atrito, Reynolds, velocidade, tudo para sucção, perdão. E vai ter que fazer tudo para o recalque. É tudo separado, tá? Porque os diâmetros mudaram. Os diâmetros são diferentes. Então, a velocidade mudou. Mudou tudo, na verdade, né? Fator de atrito, tudo. Ô, professor, aí a bomba entra em 1 e 1, em 2 na sucção e em 1 no recalque, alguma coisa assim? Não, a bomba... A perda de carga. Como é que é? A perda de carga da bomba entra na segunda parte da sucção e na primeira parte do recalque? Não, a gente não conta. A perda de carga da bomba, ela está definida pelo rendimento dela. Então, esse rendimento... Oi? Isso, vai entrar no cálculo da potência. Porque o objetivo aqui é achar o HB. Né? Com o HB, a gente vai trabalhar com potência é igual a gama vezes vazão vezes HB dividido pelo rendimento. Esse rendimento aqui já está contando todas essas perdas de cargas da bomba. Ela não entra na equação da energia, não. Entendi. Entendeu? Uhum. Então tá, gente. A gente fica assim, ó. Vocês têm mais meia hora de aula. Eu acho que vale a pena antes, em vez de vocês irem dormir. Vocês nem estão cansados, poxa. Pega para fazer esse exercício aí de uma vez. E se vocês forem fazer agora, eu fico até online aqui disponível para ir tirando as dúvidas. Aí vocês me falam. Se vocês não forem fazer agora, vocês me falam também, que aí a gente encerra a aula e na sexta-feira. Vou fazer amanhã, Norimar. Hoje não. Hoje também. Hoje também tá agarrado. Morto.